Eu sou de Pradópolis, da Bahia, do mundo, desde que eu nasci, né? Mas eu nasci e fui criada aqui, no interior paulista, aqui em Pradópolis. Frequentei as escolas públicas aqui da cidade, fiz o ensino médio. Depois eu também me graduei numa Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Marília. Aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer meu mestrado, agora o doutorado, mas eu estou sempre na Bahia. E sempre estive na Bahia por conta da minha família, da minha pesquisa. E isso me faz um peão de três, como diz o meu avô, né? Bom, atualmente eu tenho me dedicado à minha tese de doutorado, né? Eu trabalho com trabalhadores rurais no sertão da Bahia, né? Eles são organizados dentro de um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras rurais que foi fundado durante a ditadura militar. O meu avô é um dos líderes sindicais que fundou esse sindicato em plena ditadura. E até hoje eles são muito articulados dentro desse movimento e em associações também. Então eu desenvolvo minha pesquisa junto com eles nesse projeto. Em paralelo à tese, eu tenho outros dois projetos que são que é um projeto que eu fiz uma troca junto com esses agricultores, que é uma tentativa de vai acontecer esse ano, agora que eu estou voltando para lá, é um projeto de alfabetização, porque tem muitos agricultores que têm um sonho de assinar o próprio nome. Então foi uma troca que a gente fez, né? Eu fico imersa, moro com eles, fico lá esse tempo, atuo no sindicato. Em troca a gente faz uma escola e eu ensino, tento, né? Porque eu não sei se eu ensino, assim, eles assinarem o próprio nome. E junto também, um outro projeto, é uma tentativa de produzir um documentário também, né? Então eu estou no período que eu estou tentando captar recursos, escrevi um edital para o Itaú Rumos, inclusive, que é para fazer um documentário sobre as memórias desse lugar, dessas pessoas, sobre a luta dessa terra, do que foi durante a ditadura militar, sobre esses personagens e como eles estão atuando e lutando até hoje. A minha tese ela é uma continuação do que foi a minha dissertação. A minha dissertação de mestrado foi sobre a trajetória de vida do meu avô. A minha dissertação é chamada de Memórias em Família, a Casa do Advogado do Povo, a Terra do Defunto Teimoso e a Política do Diabo. A minha tese, ela vem como uma continuação porque na dissertação eu termino com a história do meu avô na luta dentro do sindicato. Então, a tentativa da tese é pegar essa luta, esse movimento sindical e abrir, e mostrar como que o tema de Revolução da Terra, que foi o que eles fizeram durante a ditadura militar, é acionado na memória para produzir a luta no presente, para continuar conseguindo política pública e fomentar a luta pela terra e também o que eles estão chamando agora de luta pela água, né? De como que água e terra estão imbricadas. E como eu volto esse ano no tempo da política, disso que a gente chama na antropologia o tempo da política, todos nós somos seres políticos, né? Mas o tempo da política, segundo Moacir Palmeira, é o tempo onde a população suspende para viver a política intensamente, que é o tempo da pré e pós-campanha eleitoral, onde você tem a divisão das facções, onde você tem uma movimentação política e articulação do que as pessoas buscam, dos seus direitos. Então, a tentativa dessa tese é pensar como que terra e água aparece dentro do sindicato, em cima e fora do palanque. Como é que os políticos organizam e articulam essa mediação junto com os agricultores rurais, como é que eles veem essa participação, como é que eles organizam a luta do movimento sindical com a luta do movimento eleitoral, né? Como é que eles fazem isso? Se eles apoiam, se eles não apoiam, como é que mistura movimento social e política eleitoral, se lança ou não um candidato do sindicato, se concorda, se discorda, né? E todas essas complexidades que a gente tem a partir disso, que é o tempo da política que traz. Aqui a gente tem o Horto Guarani, que é uma ocupação que teve em 1994, né, com o movimento MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E aqui eles também são organizados, eles também têm associação e também estão nessa luta pela terra e buscam por políticas públicas para permanecer no seu lugar. E tem uma questão é que eles são trabalhadores rurais, mas existe uma diversidade no movimento, né, de como se compõe. Porque lá eles atuam dentro de um sindicato, aqui já não. O movimento aqui ele se constitui e acontece de uma forma diferente de lá, aqui eles se consideram MST, lá eles são trabalhadores rurais. E essas nomenclaturas diz muito de como o movimento se forma, né? Mas de como isso também é espalhado pelo país inteiro, né?
O homem do campo, o homem da cidade, eles não têm uma ruptura. O campo e a cidade estão entrelaçados, eles se interpelam o tempo todo. E eles estão em conflito também o tempo todo, né? E isso faz com que produza muitas coisas, para o bem e para o mal. O movimento de migração, né? Isso é muito interessante, porque a antropologia, ela trabalha esses deslocamentos dentro de uma outra linguagem até. Por quê? A migração, ela é um conceito muito usado dentro das ciências sociais para explicar esses movimentos. Só que durante muito tempo, esse conceito ele foi utilizado dentro da literatura como para explicar essas movimentações como fenômeno social, mas que muitas vezes ele aparecia atribuído de fatores positivos, às vezes de forma espontânea, solitária, quando na verdade não. Quando você abre a migração e você vai para a história dessas pessoas, você vê que quando elas se deslocam, esses deslocamentos eles não são solitários, esses deslocamentos não acontecem sem uma negociação familiar, e tem muitos fatores, nem sempre, como aparece em muitas literaturas, esses deslocamentos são só em busca de uma vida melhor. Muitos fatores podem fazer com que essas pessoas se desloquem, que elas se movimentem, né? E é muito interessante pensar isso, porque quando a gente faz isso, você faz uma dobra dentro da própria literatura taxada das grandes ciências sociais, e você passa para pensar essas movimentações como deslocamentos, mobilidades. Porque quando você vai falar com essas pessoas que se deslocaram e pergunta, você é migrante? Nem sempre ela vai te dizer que é. Ela se considera outras coisas, porque muitas outras coisas marcam ela, compõem a identidade dela e quem ela é. Né? E não necessariamente ela veio só em busca de trabalho. Ela pode ser, como diz meu avô, que é um peão de trecho que joga o corpo no mundo. O que é jogar o corpo no mundo? O que é o mundo, se não o lugar da experiência, da aventura, da busca por outras coisas, né? O que me faz um peão de trecho? E por que peão, né? Por que é tão masculino? Porque o mundo, a experiência é um lugar tão masculino também, será, né? E como que a gente pensa isso? E aí, voltando para a gente pensar como que isso impacta a cidade de Pradópolis, é muito interessante porque Pradópolis, ela é uma cidade muito diversa, né? E ela se constrói nessa diversidade. Quando a gente pensa a história local, né, oficial, que a gente aprende lá na 5ª série na escola, que é a família Prado, por isso que chama Pradópolis, a história para ali. Aí você pensa, mas Pradópolis só tem Prado? Não, né? Pradópolis tem Silva, tem Pereira, tem Braga, tem Batista, tem Almeida, tem muitas outras coisas, tem muitos outros nomes que não aparecem na história social e que fazem parte desse lugar, porque essas pessoas vieram para cá construir essa cidade também. E isso tem muita relação, quando a gente para olhar, com movimentos também nacionais da história do Brasil, né? Primeiro você tem a família Prado, que chega em busca daquela história que a gente tem, em busca da terra roxa, da época do café, né, dos barões, da terra de tudo que se planta dá. Aí você tem uma quebra, né, da bolsa, o café deixa de ser tão importante na região, nos barões, aqui você pega Ribeirão Preto, né, a terra dos barões de café. E aí você tem a família Ometo, que vem com a usina São Martinho, né, a indústria, o ouro verde, né, o grande agrobusiness que a gente tem, e o que significa essa cana toda, se não o ouro verde que a gente tem na nossa região. Você olha, você vê cana. E aí, quem que veio trabalhar no corte de cana? Quem foram as pessoas que vieram no corte, que vieram com a promessa da vida melhor em busca da terra, né? Essas pessoas vieram de outros lugares, e essas pessoas vieram do norte, vieram do nordeste principalmente, vieram de Minas Gerais, vieram do Centro-Oeste. Hoje, esse fluxo migratório já não existe tanto nem com tanta força, não mais. Quando você pega até na literatura, aí, no 7º ano, no ensino fundamental, no primeiro colegial também, a galera isso está aparecendo, né, nos materiais didáticos de geografia, de sociologia, de como esse fluxo diminuiu. As pessoas hoje voltam para os seus lugares, né? As pessoas saem do Sudeste para ir para o Norte e Nordeste, não mais o contrário. E isso impacta muito a cidade no sentido de que essas pessoas, elas se deslocam com as suas histórias, com a sua identidade e com seus territórios também, pensando no território de modo existencial. E o que isso quer dizer? Quando elas chegam aqui, elas reproduzem, elas vivem de forma como elas viviam lá também, porque foram assim que eles foram feitos, é assim a forma deles serem e existir no mundo, né?
E isso faz com que exista uma troca, né? Quem que é o humano, quem que é o ser humano sem o outro, né? Eu existo enquanto humano, me fundando no outro também, né? E a partir dessas trocas de experiência, a gente vai criando outros modos de ser caipira também. E o caipira pode ser muitas coisas, muito além daquilo que o Antônio Cândido escreveu. E ver como isso vai sendo modificado, e como essas ações dessas pessoas aqui também são ações de resistências, né? Quando você pensa, a gente tem capoeira, a gente tem folia de reis, a gente tem maracatu na praça. E o que é isso? Essas coisas são daqui ou elas vieram para cá? Como que elas vieram? Quem trouxe aprendeu com quem? Todo mundo tem história, todas essas coisas têm história. E essas histórias têm cor, essas histórias têm um lugar. Essas histórias é de um povo negro, de um povo nordestino que está aqui, né? Mas não só. E isso faz a gente ser aquilo que a gente é e abre as infinitas possibilidades de ser e existir enquanto ser humano, enquanto caipira e formar aquilo que é Pradópolis, aquilo que é o interior paulista e as diversas formas de poder ser e existir enquanto caipira, né? Um trabalho como esse, para mim, ele é fundamental, porque eu acredito muito, né, nesse tipo de trabalho. Primeiro porque eu acredito que esse material, ele serve como material paradidático. Né, nas escolas, nas praças, porque isso aqui é material de formação, de humanidade, de consciência, de emancipação. É um olhar para si dentro da sua própria história e se reconhecer em outros lugares, em outras histórias, né? E não só naquela história que foi contada para ti quando tu estava no ensino médio ou fundamental do colégio. Eu não me reconheço na história da família Prado, entende? E aí, a partir disso, esses trabalhos é um trabalho que tem uma importância de historiografia. Porque a partir do momento que a gente está falando sobre isso, a gente está falando de identidade, a gente está falando de memória coletiva, a gente está falando de representatividade. E isso tem um impacto social muito importante na vida das pessoas de reconhecimento e de protagonismo, sabe? De histórias que foram apagadas, que não foram contadas, e é um jeito de você contar essa história, de você dar visibilidade para essas pessoas e mostrar outros protagonismos e outras formas de ser herói no mundo, sabe? E isso é muito importante, porque quando você faz isso, você dá um giro dentro da história, sabe? É uma disputa de narrativas mesmo, de narrativas políticas, que na outra ponta você também está contribuindo para a historiografia nacional. Porque isso também faz parte de ser quem a gente é, também é a nossa história, é a minha história, a história da minha família, sabe? A minha família também chegou aqui, nós não somos daqui. E o que significa voltar para lá, ser daqui, sabe? Isso tem uma amarração que diz muito mais, que quando tu abre, tu vai vendo as capilaridades que isso tem, e é como se tu desse um golpe na própria história. Um golpe não, porque golpes são ruins, mas é como se você pudesse fazer revoluções. Isso é revolucionário, sabe? De verdade. Acho que ser mulher, né? Acho que é a primeira questão, porque quando você nasce e vive no país, que é o quinto país no mundo que mais comete violência contra a mulher, eu acho que isso já é uma coisa, já é um dado que tá colocado, é um desafio para você existir no mundo, né? A questão é, o que você faz a partir disso, né? Só que eu até brinco que eu sou um vírus no sistema, assim, né? Porque tu pensa, uma mulher pobre, com origem nordestina, negra, gorda, que estudou sempre na escola pública, hoje estuda na melhor escola de antropologia do Brasil, que é referência na América Latina, que é o Museu Nacional da UFRJ, né? E no mundo, referência no mundo. Eu sou a primeira pessoa e a primeira mulher alfabetizada na minha família. Além disso, eu também sou a primeira e única que ingressou na universidade pública, que tem mestrado e tem doutorado. A partir do momento que eu vou para esse lugar e eu resolvo falar da minha história, e a minha história é uma história coletiva, de trajetórias coletivas, que também é a história da minha mãe e do meu avô, e de todas essas pessoas de luta que estão lá no sertão da Bahia, numa região que ainda não tem energia elétrica, água encanada, sabe? É isso, sabe? É um giro por dentro, assim, porque a antropologia ela sempre foi pautada na diferença, né? Quando tu pega a história da antropologia e os trabalhos etnográficos feitos, foi sempre um olhar sobre o outro, né? Eu falando sobre um outro, e aí a partir dessa diferença que eu vou escrever narrativas e criar conceitos. Só que
Agora é diferente, e eu faço uma coisa que é diferente, porque eu não estou falando de outro. Eu estou falando de mim, e eu estou falando de uma antropologia que não é pautada na diferença, eu estou falando de outras questões, né? Então, quando a gente ocupa esses espaços, que é muito importante a gente ocupar todos os lugares, a gente reformula o modo de se fazer e de se pensar a própria ciência, né? Eu acho que isso é muito importante, tem um impacto muito grande, porque a minha história é a história de muitas outras pessoas também dessa cidade, sabe? E tem uma coisa que é muito gratificante, assim, que é quando eu começo a me movimentar, muitas outras pessoas se movimentam também. Quando eu fui para a Bahia para fazer a minha dissertação de mestrado sobre a história do meu avô, a minha mãe quer voltar para a escola, para se alfabetizar, para ler a minha dissertação, para cursar EJA. O meu avô quer aprender a assinar o próprio nome e eu me responsabilizo por isso, sabe? Então, isso tem dimensões e giros que, assim, né, são imensuráveis, que não tão, que as pessoas que sempre ocuparam aquele lugar não fizeram, nem sabem o que é, porque não passam por essas trajetórias, né? É claro que quando você pensa assim, ser mulher, quando a gente já pensa esse lugar e o país que a gente vive, as questões estruturais de machismo e, né, todas aquelas coisas, é óbvio que você enfrenta isso dentro da academia, dentro daquele espaço, nos grupos de estudos, e, né, no Rio de Janeiro, enfim. Mas eu escolhi também ocupar esse lugar, sabe? E eu quis tomar esse lugar para mim, e ele também é meu. As pessoas gostando ou não de mim, elas vão ter que me engolir, né? Porque eu tô lá e eu não vou abrir mão. O ministro da Educação, logo no começo, quando ele tomou posse, numa das pérolas dele, ele disse assim, abre aspas, né? O menino, a menina tem que parar de sair do interior e cursar antropologia, cursar filosofia. Só que a menina já saiu do interior faz muito tempo, sabe? Já é antropóloga e a gente não volta atrás. E aí, assim, querendo ou não querendo, a gente tá aí, a gente tá produzindo, falando sobre as nossas histórias e tá brigando com essa gente para garantir os nossos direitos, para garantir a nossa terra, para garantir a nossa água, para garantir a nossa vida, a nossa existência, sabe? Bom, falar sobre isso é sempre falar sobre a minha história, né? A história da minha família. No segundo capítulo da minha dissertação, eu trabalho sobre isso, que é o capítulo que chama Quem não tem caneta vai para onde? Que é uma pergunta que meu avô faz quando ele está me contando as trajetórias dele. O meu avô, a primeira vez que ele sai da Bahia, é para ir construir a cidade de Brasília, no governo de Juscelino Kubitschek. Depois ele trabalha nas usinas, nas fazendas de Goiás, no Paraná também ele passa, mas fica pouco tempo. E depois ele vem para o interior paulista trabalhar aqui, né, na região de Pradópolis, Guariba, para trabalhar na usina São Martinho, nas usinas de cana-de-açúcar. Aí tu pensa assim, mas aí é sempre uma questão que eu penso, né, da migração, para pensar, porque assim, quando a gente pensa família e quando a gente pensa migração, é muito interessante porque assim, tanto família quanto migração são dois conceitos muito caros assim das ciências sociais e da antropologia. Porque conceito é diferente de palavra. Porque o conceito são aquelas palavras que junto elas carregam muitos outros significados, muitos outros significantes, que dizem muitas coisas, sabe? Muito além daquilo só que aquela palavrinha quer dizer. Aí, nem sempre essas coisas se relacionam, mas com certeza elas estão interpelando o tempo todo, né? Para pensar esses movimentos de deslocamento. Aí você pergunta, tá, aí as migrações são sempre por quais fatores, como que isso tem implicação? Quando a gente está pensando em deslocamento, implicação, e essas implicações de migração aí, a gente tem o fator raça, a gente tem o fator gênero, a gente tem o fator econômico, o fator cultural, o fator de aventura, da experiência do corpo no mundo. São muitas questões, né? O meu avô, por exemplo, quando ele sai a primeira vez é porque ele morava lá no sertão da Bahia com o pai dele, e ele se apaixona por uma mulher negra. E meu bisavô diz para ele, como uma mulher de cor, você não casa e não mora na minha terra. Então ele rompe com a família do pai, enfrenta esse preconceito, e aí ele me diz assim, como é que casa sem ter terra? Porque eu não tenho onde morar, eu não tenho como ter a minha família. Então ele sai da Bahia para ir para Brasília, que era a grande promessa, né, do emprego, do empreendimento, vai trabalhar na Camargo Correia, para conseguir dinheiro. Então ele sai da Bahia para poder permanecer na Bahia, entende? Ele não é um migrante. E aí ele diz assim, eu pergunto para ele, você é um migrante? Ele nunca fui, eu sempre fui baiano.
E isso diz muito pra gente, sabe? E aí, então, por conta de uma questão de raça, da minha avó, do casamento, ele desloca. Ele se acidenta, não consegue permanecer lá, volta pra Bahia, não consegue o dinheiro que gostaria. Diz pra minha avó, olha, eu não consegui, mas a gente vai casar. Você fica noiva de mim, que eu vou pra Goiás agora, pra tentar conseguir o dinheiro da nossa casa. E ele vai pra Goiás e fica 4 anos trabalhando lá nas fazendas. E aí, nesses 4 anos, ele conversa com a minha avó por um telegrama. E ela fica esses 4 anos esperando ele. Ele volta, casa com ela, leva ela para Goiás com ele, ficam lá mais 2 anos, aí ele consegue arrumar a vida e volta para Bahia. Casa com ela, arruma um pedaço de chão, mas assim, com muita luta, é uma terra que enfrenta muitos conflitos de terra, assim, luta de ter gente presa, gente morta, casa queimada, roçado queimado, sabe? Questões muito densas mesmo, politicamente falando. E, enfim, e aí depois começam a nascer os filhos, e aí tem o interior paulista, muita gente vindo pra cá por conta da cana-de-açúcar, e aí ele também vem. E aí o tempo da safra ele trabalha na usina, fora da safra ele volta para Bahia e trabalha na terra. E assim até os 45 anos, porque ele consegue arrumar um pedaço de chão dele e fica na Bahia o tempo todo, né? E faz a vida dele lá. Só que aí, depois disso, depois de toda essa luta, de todo esse trabalho, começa a ter um movimento na segunda geração dos filhos de começar a sair de lá, né? Aí os filhos começam a sair aos poucos. Hoje, só o meu avô e uma tia moram na Bahia. São 6 filhos, né? 5 estão no estado de São Paulo. Com isso, com o falecimento da minha avó, e por ser um lugar que não pega sinal de celular direito, não tem energia elétrica, alquinar, todos aqueles fatores, né? Meu avô, com o avanço da idade, já com 80 anos, ele se vê sem alternativas e acaba vendendo essa terra. Que é uma história de muita dor, assim, para ele até hoje. E quando ele vende esse lugar, ele divide o dinheiro entre os filhos, né? E aí vai morar numa casa na cidade de Açu. E aí agora a terceira geração começa a voltar, que sou eu voltando, né? Pra lá, pra falar sobre esse lugar, pra falar sobre essa história. E desde que meu avô havia vendido o sítio, ele nunca mais tinha voltado lá. Mas no ano de 2018, quando eu voltei lá pra fazer a dissertação de mestrado, ele foi comigo, porque ele disse que comigo ele voltava. Então, pela família, ele sai da Bahia para conseguir a terra. Pela família, ele se desloca para permanecer na terra. Pela família, ele vende a terra. E com alguém da família, ele volta na terra, né? E aí você vê como que família está o tempo todo construindo e constituindo essas relações. Mas aí você me pergunta, como que você pensa que constitui as famílias aqui no interior paulista a partir desses movimentos migratórios, né, desses deslocamentos? Essa questão é uma questão muito complexa, porque como aquilo que eu já falei antes, né, esses movimentos, eles acontecem por fatores diversos na vida das pessoas, né? E de formas diferentes também, por motivos diferentes, nem sempre é igual. Às vezes, primeiro vem o pai, geralmente às vezes geralmente quem vem primeiro acaba sendo o homem, né? Essa coisa do peão do trecho, né? O nome já fala peão. Eu fiquei pensando, por que ao contrário de peão, né? Não tem mulher no trecho, né? O contrário de peão é pioa, não existe a peão, o que que é, né? Eu fico, sempre tem esse nó, assim, que ainda é uma coisa que eu quero trabalhar agora na tese também, para pensar gênero dentro dessas relações de deslocamentos, né? E como que isso muda quando esses jovens desses lugares, dessas famílias, começam a sair dos seus locais, principalmente as mulheres, para estudar com a universidade, né? Que é um movimento recente mais, né? Depois das políticas do PT e tudo mais. Que foi o meu caso também, né? Enfim, e aí a gente para pensar como essas famílias se constituem. Tem casos que vem alguém da família e aí de outros lugares e conhece uma pessoa daqui, casam e constituem a família aqui, como foi o caso dos meus pais, né? Meu pai daqui, minha mãe veio lá do sertão da Bahia, se conheceram, ficaram aqui. Aí minha mãe descobre que está grávida de mim, já morava aqui, e decide que não vai viver na Bahia, vai viver aqui, porque ela queria que eu pudesse trilhar caminhos outros que ela não pôde, como estudar. E por isso ela me fez a primeira pessoa alfabetizada da nossa família, né? Por essa escolha. Já ao contrário de outras pessoas, que às vezes vem, consegue um emprego, se estabiliza, depois volta, busca a família, né? Aí vem a mulher, vem os filhos. Então são formas diversas de se constituir e pensar a família, né?
E esses deslocamentos podem ser provocados por muitos fatores, assim. Inclusive, a gente pode repensar até aquilo que a gente entende por família, né? Porque, às vezes, essas famílias se deslocam, até a pessoa se desloca até mesmo para formar famílias, porque as suas famílias nucleares não aceitam, né? É muito o caso da população LGBTQI+, que acontece, né? E existe hoje movimentos e pesquisas nesse assunto, mas como não é a minha área, eu não vou me aprofundar muito nessa questão, assim. E que eu não acho que também é muito o que vai rolar no documentário do que acontece por aqui, assim. E acho que dialoga um pouco com o que eu falei no começo, como as formas de reproduzir as ações que se fazia no seu lugar de origem, até como forma de resistência e de se afirmar quem é e de onde vem quem somos, né? E isso tá nos mínimos detalhes, sabe? Eu gosto de dar sempre o exemplo da cozinha, porque, como diz Levi-Strauss, né? Cozinha é o lugar onde natureza e cultura se encontram e manifesta de forma perfeita. Aqui em casa, se tu vai comer a comida de minha mãe, a comida vai ter coentro, o feijão vai ter carne, vai ter farinha na mesa, vai ter pimenta. E de onde que ela traz isso, sabe? Quando eu chego na Bahia e vou comer é igual, né? As pessoas, a identidade, o território, ele não é ele não é só espacial, sabe? Geográfico. Ele é socioespacial, cultural. E as pessoas, elas trazem isso consigo e passam para os seus filhos, para o vizinho, para o amigo, e elas vão formando outras formas de ser e existir aqui, sabe? É assim que se forma a capoeira, né? É assim que se forma o maracatu que a gente tem aqui na praça. Maracatu vem de onde? Vem de Pernambuco, tá aqui em Pradópolis, sabe? A capoeira, mestre borracha é da onde? É da Bahia e tá aqui em Pradópolis, sabe? O coentro que tá plantado aqui nas hortas, vem de onde? Quem trouxe para cá? Alguém teve que trazer essa muda, essa semente, né? Alguém trouxe. E aí a gente vai formando esse lugar também. E o caipira também come coentro, também come pimenta, o caipira também é caipira. Eu sou uma mulher caipira, uma mulher sertaneja, que tem o corpo no mundo, né? E todo mundo pode ser muitas coisas, né? E essas pessoas são assim. E a partir do momento que elas chegam e que elas trazem consigo toda essa trajetória, né? Essa identidade, coletivamente a gente troca, porque a relação humana é uma relação de troca, né? Acho que a gente está o tempo todo trocando e fundando um no outro. E aí não tem como isso não acontecer. Eu não sei se eu não chamaria de espontâneo, porque elas trouxeram isso consigo de outro lugar, né? Que já são marcações que tá no corpo, que tá no paladar, que faz parte até das suas performances de existência. São contextos, é aquilo, né? É difícil quando você fala enquanto, enquanto antropóloga sobre essas questões, porque eu acho que as melhores pessoas para responder isso são as mulheres que migraram, se deslocaram, né? Porque são experiências muito particulares, assim. A experiência da minha mãe de vir para cá é completamente diferente da minha de ir para lá, porque você tem contextos geracionais diferentes, né? São mulheres diferentes, com enfrentamentos outros, né? Por exemplo, a geração, falando isso a partir da minha pesquisa, é claro, né? Que é uma família específica, sertão da Bahia, vindo para o interior paulista. A minha mãe, ela vem acompanhada de um tio, né, que já morava aqui, veio para morar com ele na casa dele. Ele é casado, tinha 2 filhos, ela vem para ajudar na casa e ajudar a mulher dele a cuidar dos filhos, né? As outras mulheres também, sempre teve alguém que foi buscar. A minha tia mais nova foi porque a minha mãe foi buscar. Essas mulheres nunca vinham sozinhas como os homens vinham, né? Era sempre acompanhado por alguém. E a primeira que veio foi acompanhada por um homem. Eu saí de casa com 15 anos sozinha, sem nenhum homem para me acompanhar. Entende? Então são movimentos muito diferentes que são dados de formas diferentes, né? Porque as negociações familiares também se dão de formas diferentes e vai depender muito de cada família e de como isso dá. Que vai ser igual, é óbvio que não, né? Porque o gênero tá marcando as relações sociais e construindo a gente o tempo todo, né? E a gente sabe que as mulheres, elas estão o tempo todo negociando isso. E até para eu sair daqui, houve uma negociação familiar. É porque a minha mãe decidiu me fazer uma mulher livre desde o dia que ela decidiu ficar aqui para que eu pudesse estudar e ser letrada, para ter caminhos outros que o dela, né? Então é isso, assim, ela não me privou, mas talvez dentro de um outro contexto isso poderia acontecer também, né? E eu não seria quem sou hoje, não faria o que estou fazendo agora.
assim, de praxe, o que você vai olhar, que com certeza vai ter, que você tem um empoderamento dessas pessoas, uma emancipação, né, de consciência política, a autonomia, e se reconhecer também como seres políticos que podem sim fazer coisas e transformar realidades e ocupar espaços, sabe? Então, essas movimentações, elas têm uma importância de transformação mesmo na vida dessas pessoas. E não só na vida dessas pessoas, mas na vida da cidade, né? Na vida social, política, cultural, porque você passa a ocupar lugares públicos que antes não eram ocupados. E com outras histórias e com outras trajetórias que por muito tempo foram vistas como desimportantes. Só que agora essas pessoas dizem, não, eu existo, eu também moro aqui, eu também construo esse lugar, e esse lugar também é meu. E eu estou aqui, e eu vou ser visto, porque você vai me ver, porque eu também existo. E eu sou tão importante quanto você, né? E, assim, o que isso pode tornar e vir a ser depois é imensurável, ou não, vai depender de como isso vai ser construído e vai acontecer, né? Porque os movimentos sociais, eles vão acontecendo, assim. E ele não tem muito como prever o futuro, né? Mas que com certeza tem uma importância, um impacto político, social, cultural, econômico, é óbvio, né? Porque esses jovens, por exemplo, eles começam a se reconhecer nesses lugares, se juntar nesses espaços, a discutir outras temáticas, a se espelhar em outras trajetórias, ver que eles também podem ser protagonistas das suas próprias histórias e começar a ocupar lugares outros que eles achavam que antes não era para eles, entende? Muitos, de muitas formas, assim. Esse. Como as histórias, as trajetórias, elas se dão na coletividade, mas elas têm as suas individualidades, a gente pode ter dos dois horizontes, né? A gente tem as pessoas que se deslocam, mas sempre querendo voltar, como é o caso do meu avô, né, que veio, mas não veio para fazer família, não veio para ficar, não veio para tomar decisão. Veio para se manter lá, mas que é completamente diferente do caso da minha mãe, que veio para ficar, que veio para fazer parte do lugar, para tomar aquilo como seu. Essas trajetórias, essas pessoas, elas vão construir esse lugar de formas diferentes, é claro. A gente sabe que muitas pessoas vieram para cá e ficaram, e estão aqui, e construíram a sua família aqui, que tem seus filhos aqui, que casam com outras pessoas aqui, e faz esse lugar ser o que é. E aí essas pessoas, a partir desses movimentos, dessa ocupação de espaço, é óbvio que elas também querem tomar decisão, porque elas também votam aqui, elas também ocupam esse lugar, elas também giram e também produzem a economia desse lugar, elas contribuem socialmente, culturalmente para essa cidade. E se ela é tão importante em tantas instâncias, por que nas horas de tomar as decisões elas são apagadas? Né? Então, a partir do momento que elas começam a se organizar, a debater, é óbvio que ela vai disputar esses lugares. Só que é isso, é um lugar de disputa, porque política é correlação de forças. Então, é o tempo todo no enfrentamento, no conflito, e é ter isso consciente, né? Porque as pessoas sabem que não é fácil, porque essas pessoas que estão nesse lugar de poder, que na sua maioria, só você olhar para a Câmara dos Vereadores, né, dessa cidade, são, em sua grande maioria, na história, homens e homens brancos, né, e de famílias com sobrenomes que não são o meu sobrenome, por exemplo, eles sempre estiveram lá nesse lugar e ocupando esse espaço e tomando decisões, né? Então, essas pessoas, elas também querem serem ouvidas, querem também tomar decisões e participar dos lugares e das instâncias outras, né, para além da Câmara de Vereadores. E aí, como é que a gente vai fazer isso? É no enfrentamento, é na disputa, é se reconhecendo, é ocupando os espaços públicos, é conversando com as pessoas, é falando sobre a nossa trajetória com materiais como esse, e com a divulgação de materiais sobre esse, onde outras pessoas como essa se reconhecem, e aí vê que existe outras oportunidades e outras pessoas que podem disputar esses espaços também de forma coletiva, né? Porque é isso que a gente faz, a gente se junta para disputar politicamente os lugares, né? Porque é uma correlação de forças e é uma disputa de poder, porque são interesses diferentes, porque são trajetórias diferentes. A Luana menina, a Luana sempre foi muito curiosa, né? Sempre foi muito moleca, e sempre foi uma menina com o corpo no mundo mesmo, assim, de ficar na rua, de querer fazer descoberta, de colecionar pedra.
E o meu pai dizia, quando eu era criança, que eu ia crescer e que eu ia ser uma pessoa muito inteligente, que eu ia ser doutora ou uma professora, algo do tipo. Eu, mas enfim. E aí eu não pensava sobre isso, né? Eu lembro que eu quis ser astronauta, eu quis ser bióloga, eu quis ser veterinária, depois eu quis fazer direito. Depois eu achei que eu fosse para a Amazônia, que eu ia descobrir uma planta para curar alguma doença. E aí depois eu descobri que na verdade o meu lugar sempre foi a Terra. E aí eu fui para a Terra e eu quis ser antropóloga, e aí eu fui ser antropóloga. E aí eu joguei meu corpo no mundo e a antropologia me levou para o sul, para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, para Minas Gerais, para o sudeste, para muitos lugares. E agora eu estou prestes a ir para o mundo, né? Tentando ir para a África do Sul, vou para o Uruguai, tudo com antropologia, falando sobre a minha trajetória, sobre a história do meu avô, falando de terra, falando de conflito, falando do lugar que a gente veio e dessa outra forma de ser pesquisadora e de fazer ciência, sabe? Então, a Luana tá bem feliz de ser quem ela é hoje, na verdade.